começando o programa Viva Mais, o seu programa de saúde aqui no Canal 20. Eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino Júnior, conversamos todas as semanas com grandes profissionais da área da saúde. Falamos de como viver mais, com melhor qualidade de vida. Que vocês ficam sabendo com os maiores especialistas o que existe de melhor em tratamentos nos dias de hoje, na parte de prevenção e na parte curativa. Vocês também poderão participar sugerindo pautas e assuntos através do nosso site www.programavivamais.com.br. Interaja conosco ou ligue para a nossa produção 8177-7440. Hoje os nossos convidados são dois dos grandes especialistas da odontologia. Dr. Henrique Ismânio, que é cirurgião dentista, especialista em prótese e reabilitação oral, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, especialista e mestre em implantodontia e doutorado em odontologia. E a doutora Karine Bettiol, especialista em periodontia e especialista em implantodontia. Sejam bem-vindos, muito gostoso ter dois colegas hoje na bancada conosco. Prazer é nosso. Fico muito feliz, a maioria das vezes aqui nós temos dois médicos, hoje eu fico feliz que nós temos dois dentistas. Somos aqui. Maiorias dessa vez. Somos a maioria Tudo hoje. bem, hoje eu sou leigo, me permite fazer qualquer tipo de pergunta. Está liberado. Tá? Está liberado. Mas Henrique, a gente sabe que a expectativa de vida tem aumentado bastante. Graças a Deus, porque eu acho que o paciente da terceira idade, ou eles não gostam que chame da terceira idade, mas da melhor idade, que a gente já falou que de melhor idade é só o pessoal que acha, né? Mas tudo bem. Como aumentou muito a expectativa de vida, a gente tem muito paciente que procura, principalmente assim, o cirurgião plástico para melhorar a qualidade de vida, na verdade. Que uma coisa é você aumentar a expectativa de vida da população, outra coisa é você melhorar a qualidade de vida da população. Concordo. O que se faz hoje em dia para melhorar a qualidade de vida do paciente da melhor idade? Hoje, você lembrou bem, o paciente, normalmente, o brasileiro, que também não é exclusividade nossa, nós temos assim uma população idosa praticamente traumatizada, né? Vamos chamar assim, pacientes com uma grande porcentagem de edêntulos, né? Pacientes que durante a vida, ou por um motivo ou por outro, por falta de condição ou orientação, foram perdendo os dentes e se encontram hoje na terceira idade ou melhor idade, completamente edêntulos, usando próteses que realmente são incapazes de devolver a função mastigatória e principalmente a autoestima e a segurança que esse paciente tem. Então a gente se preocupa muito às vezes com estética, em devolver a aparência normal, mas a gente esquece que mastigar é um ato vital. E um paciente que mastiga melhor, ele tem acesso a alimentos de melhor qualidade e evita, por exemplo, muitos problemas com doenças sistêmicas, como diabetes e tudo mais. Então, é muito interessante a gente ver que o Brasil vai ser em 2020, 2025, a sexta população do mundo em pacientes idosos, acima de 60 anos. Nós vamos ter mais de 30 milhões de pacientes idosos. Como a gente vinha conversando antes, né, a busca pela qualidade de vida desses pacientes passa a aumentar à medida que a economia do país se desenvolve também. Então, essas pessoas passam a ter acesso, certo, a tratamento, a outros bens, né, que a sociedade pode oferecer que eles não tinham ainda e passam a querer se integrar na sociedade. Eu lembro muito bem, Ana, Miguel, o meu avô, por exemplo, né, eu faço uma comparação disso, ele com 60 anos, o que ele fazia? Então, era uma pessoa que ficava em casa. Então, hoje uma pessoa com 60 anos está longe de querer ficar em casa, né? Esses pacientes, ou essas pessoas, eles querem passear, fazer ginástica, viajar, namorar em clubes de dança, enfim, eles têm várias atividades. Então, e muitos deles são impedidos disso porque eles são traumatizados, porque eles não são contentes com a aparência, não são contentes com as próteses que eles têm uma insatisfação até às vezes psicológica daquilo. Então hoje a odontologia, através da implantodontia, conseguindo devolver para o paciente trabalhos fixos, né? E devolvendo
praticamente a função mastigatória e a segurança para esse paciente, aumenta muito a qualidade de vida desses pacientes. Uma coisa que eu noto, por exemplo, no Brasil não existia a cultura de casar de novo, né? As pessoas ficavam idosas, elas ficavam mais sozinhas. Hoje eu noto as minhas pacientes com mais idade, aos 80 anos, eu tenho muitas pacientes que estão casando de novo. Justamente, e você vê, a medicina empurra o paciente para isso, né? A sociedade precisa que esses pacientes consumam, então não pode mais eles ficarem quietinhos esperando a morte chegar em casa. E graças a Deus, né? Eles são mais felizes casando de novo, né? Vamos combinar que casar de novo é muito legal, pois né? Pois é, então você criar uma motivação diária de viver, de ser útil, de fazer alguma coisa agradável é muito importante. E a odontologia também consegue contribuir para isso, né? Principalmente reabilitando esses pacientes mutilados, que por um motivo ou por outro, né? Você vê aqui no Brasil o paciente perde dente desde os 15 anos de idade, né? Aqui no Sul, principalmente, tem uma cultura, né, antiga lá, tal, do pessoal dos imigrantes, enfim, não vem ao caso, mas... Sabe que aqui no interior, principalmente em algumas zonas, por exemplo, na praia, no litoral, aos 15 anos, as meninas faziam 15 anos, ao invés de ganhar o anel ou a festa de 15 anos, elas ganhavam uma dentadura. Se a menina tinha os dentes tortos ou tinha os dentes restaurados, eu não sei como é lá em São Paulo, mas aqui era cultural, as meninas ganhavam a prótese. E eu atendi esses dias uma paciente de Caxias, ela disse que agora está mudando, mas lá na Serra era o seguinte, quando a moça ia casar, para não dar a despesa para o futuro esposo, o pai, então, extraía os dentes e dava a dentadura. Belo ela disse assim, eu já vou mandar minha filha com dentadura para não dar despesa para o segundo esposo. Aí, o que acontece? Essa moça vem para Porto Alegre, né, estuda... O marido se faz na vida. Essa pessoa fica uma pessoa mutilada, infeliz, né, insatisfeita com a aparência, né, e vai se tornar uma pessoa, mais para frente, quase que impossível de você reabilitar porque o osso foi todo embora. Né? E a gente que faz implante, enfim, a gente sabe que precisa de quantidade e qualidade óssea. Então, através dos enxertos ósseos, das cirurgias gengivais, enfim, a gente consegue devolver para esses pacientes, né, a possibilidade de fazer uma reabilitação fixa, que muda consideravelmente a eficiência mastigatória, a satisfação, a estética. E aí vai, a gente fala um dia disso daqui, né? Sabe o que a gente tem visto? Eu te falar assim como quem trabalha com estética. Bom, já faz algum tempo que eu não faço mais cirurgia geral. Para fazer cirurgia plástica tem que fazer geral antes, depois a formação em plástica. Mas quando eu estava fazendo residência, a gente via muito também, porque atendia muito Santa Casa, que é um pessoal de um nível um pouquinho... Hoje em dia não, porque a Santa Casa hoje em dia virou um hospital de primeiro mundo. Mas a gente via com muita frequência o paciente que ia ser operado, ele deixava num copinho na enfermaria a dentadura. Eu imagino o constrangimento que não devia ser, né? E o transtorno, porque assim, eu eventualmente, como eu tenho a Ana, minha irmã que é dentista, quando acontece alguma coisa num dente, o transtorno que dá para quem é gordinho e gosta de comer que nem eu, né? Que causa um incômodo grande. Eu imagino quem não tem dente, o incômodo que isso não deve causar. O que ele se priva, né? Pois deve ser uma coisa horrorosa, né? E assim, eu até cheguei a comentar uma vez, acho que num programa nosso aqui, que o tragicômico, né? Porque tinha, além de tudo, quer dizer, além do cara ter que deixar a dentadura, que ia fazer uma anestesia geral, então se deixava todos os pertences do paciente e tal, e ficava a dentadura. Então tinha paciente que roubava a dentadura, tu imagina, roubava a dentadura, o nível de pobreza... Roubava um do outro. Um do outro. Quer dizer, é o tragicômico, na verdade, né? E a Ana tem uma história bonita, um dia ela conta também, né, de um fato que aconteceu com um artista paciente dela, que a gente ouve essas histórias o tempo todo, né? A gente ouve essas histórias o tempo todo. Lá na faculdade... Ele espirrou no aeroporto e a dentadura voa, e né? quando ele pôde fazer um trabalho fixo, mudou a vida, né? Eu vi um agradecimento dele público, né? Num congresso nosso, agradecendo isso, a possibilidade que a Ana deu para ele, enfim. E a gente vê tantas e tantas histórias, a gente que trabalha no consultório particular, que a gente tem pacientes que a gente recebe na faculdade, histórias incríveis de pacientes que se privaram de ser cantor, de namorar, de casar, de ter um emprego melhor, por vergonha e insatisfação, né, com a situação de poder passar uma situação que a gente disse de constrangimento por usar uma prótese
removível, uma prótese solta, né, enfim, e que com o tempo só piora, quer dizer, o paciente vai perdendo o osso, aquilo vai ficando mais folgado, vai tendo mais dificuldades de adaptação, vai diminuindo a capacidade de mastigação, o paciente vai, né, vai mastigando alimentos mais moles, né, enfim, né. Mas até, Henrique, assim, a gente percebe que até com a gente, às vezes os pacientes têm um pouquinho de constrangimento, até para conseguir remover essas próteses, primeiro tem que ter toda uma conversa, o paciente tem que nos conhecer bem para ter segurança para fazer isso, de tão traumático que é isso, o fato, né, de ter que remover os dentes. Tem né? paciente que vai no consultório, Ana, você sabe disso, né, é que ele tira a prótese só na tua frente, não deixa nenhum familiar entrar e o familiar não sabe que ele usa prótese. Que ele usa uma prótese. Quer dizer, isso tem mil histórias. Mas o mais importante que eu acho é que, dando um alerta aí, um alento para a odontologia, né, e para esse tipo de paciente, é que hoje a odontologia consegue devolver e muito, né, e muito. Uma prótese sobre implante hoje modifica muito a situação desses pacientes. E com um dado, né, Miguel, a gente tem um dado da Organização Mundial de Saúde que em 2030 70% dos atendimentos odontológicos serão feitos em pacientes acima de 60 anos. Então, caros amigos dentistas, né, se preparem, né, estudem melhor esse tipo de paciente, tenham carinho com esse tipo de paciente, né, porque é uma janela interessante à medida que eles ofereçam, né, os problemas para a gente resolver e também a expectativa e a qualidade de vida deles aumentam e a condição econômica do país melhorando, eles passam a ter acesso a esse tipo de tratamento. Então é uma baita de uma janela que a gente tem que ter muita atenção, porque o paciente idoso é um paciente diferente. Mas não é só o idoso, né? Porque assim, esse negócio da perda de dente e com reabsorção óssea, isso é um pouco difícil, acho que de entender, que tu tinha falado, Karine, para quem não é da área. Mesmo para o pessoal médico, viu? Isso num primeiro momento soa meio estranho, né? Que fica difícil, como o médico não tem uma formação na área de odontologia, fica difícil o cara entender, né? Que ele perde um dente e aquilo vai abalando todo o restante. Sim, vai soltando os dos lados, reabsorvendo o osso. Eu tenho gente conhecida e próxima, viu, Henrique, assim, que não é de terceira idade, pelo contrário, eu te diria assim, adolescente que fizeram uma extração mal feita. Isso, tratamento ortodôntico mal feito. Ou até o tratamento, de repente, era para ser aquele mesmo, porque o dente já não tinha mais condição, e que, como foi retirado, acabou perdendo o tecido. E uma reabsorção, assim, por pouco tempo sem o dente, muito grande. Mas a gente já não vê mais tanto. E que levou enxerto, né? Isso aí. E esse é um outro importante, que a Karine entra nessa parte com mais propriedade que eu, é que fazer uma reabilitação de uma prótese, toda ela sobre implante, é fácil, por incrível que pareça, né? É fácil, porque tudo você devolve para o paciente artificialmente. O duro é reabilitar um dente na região anterior, superior de maxila, numa região anterior, onde você sorri, mostra todos os dentes, e fazer aquele dente que é uma prótese sumir no meio dos outros. Aí entra a estética gengival, a plástica gengival, a enxertia óssea, para tentar devolver esses tecidos que esse paciente perdeu, porque tirou o elemento dental, se você não atuar horas depois dessa perda do elemento dental e tentando preservar o arcabouço, enfim, a máximo de estrutura, você vai ter perda óssea, consequentemente um colapso gengival e vamos ter que interferir de uma maneira mais agressiva, né? É uma coisa que é até legal das pessoas que estão assistindo saber, né? Que quando acontece o acidente, o ideal é o socorro imediato, né? Por exemplo, isso seria uma coisa muito importante as pessoas saberem. Acontece um acidente de carro, às vezes, claro que as pessoas estão preocupadas com a vida, né? Mas é muito importante no momento ali, viu que a pessoa perdeu, bateu com o rosto, perdeu um dentinho, procure o dente dentro do carro e leve junto para o pronto-socorro, porque muitas vezes naquele momento pode ir no pronto-socorro e colocar o dentinho de volta no lugar, implantar aquele dentinho de novo no lugar e muitas vezes o prognóstico pode ser bom, né? É muito melhor do que muitas vezes a pessoa sai correndo para o pronto-socorro e diz assim, azar esse dente, se vê depois, porque muitas vezes o se vê depois
tem um custo estético para o resto da vida, Pro resto né? da vida. Porque a gente não consegue, nem sempre a gente consegue devolver tudo E que é o um paciente órgão, né? A perdeu, gente, muitas vezes a gente pensa assim, um dente. Um dente é um órgão, né? Que tem função mastigatória, uma função estética muito importante numa menina, por exemplo, né? Então, acontece um acidente, na hora pegue o dente. Acontece, por exemplo, às vezes os meninos estão andando de skate, não sei, acontece muito. E o skate voa nos dentes e os pais saem correndo e esquecem de levar os pedaços. Levem os pedaços, porque esses pedaços, para restaurar aquele dente fraturado, é muito importante. Se possível, leve num copo com água ou com leite. É muito importante na hora do acidente. Coloca embaixo da língua, né, do paciente, se o paciente estiver ali, não tiver outro recurso. Estiver acordado, né, não É da tiver boca ouvido, mesmo, né? Não vai mudar nada. coloca dentro Tem da da- boca. O quanto mais durante um acidente puder, porque depois do comercial, e não saia daí, o doutor Henrique vai mostrar para vocês quanto antes a gente faz a cirurgia, menos tecido se perde, mais bonita fica a cirurgia. Isso é uma coisa interessante que eu fiquei sabendo hoje, né? Por exemplo, que tu tirando um dente por qualquer motivo que seja, o ideal é claro que não vai se ver fazer isso provavelmente com tecido infeccioso, né? Mas que o ideal seria já reimplantar na hora, né? Na Isso, mesma vai fazer hora. a cirurgia. Faz a extração e já... É a que a gente Não chama de perca. função estética.